E aí pessoal, beleza? Bebeto Tramontini falando com você, e estamos trazendo nesses dias um assunto que é bem importante para que a gente compreenda a vontade de Deus na nossa vida, que é a renovação da mente. A mente renovada, ela começa a compreender as coisas de Deus e ela não fica argumentando contra. E você tem lá em 2 Coríntios capítulo 10, que as nossas armas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas mentais, de raciocínios lógicos e coisas que se opõem ao Evangelho de Cristo. Nós terminamos o vídeo da semana anterior falando das multiplicações, das duas multiplicações dos pães. Em Marcos 6, Jesus toma 5 pães e alimenta 6.000 pessoas e sobram 12 cestos. Em Marcos capítulo 7, alimenta 4.000 homens e sobram 7 cestos. Eu creio aqui que os cestos, os 12 cestos já do primeira multiplicação de pães, que era 1 cesto para cada apóstolo. E aqui na segunda multiplicação eu creio que já tinha 5 aí que já não criam. Mas você vê que Jesus faz mais com menos. E o reino de Deus trabalha com aquilo que você tem. Se você pensa naquilo que você não tem, você vai diminuir as possibilidades e você não vai chegar. Então aquilo que você tem, Jesus disse, para aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então é diferente quando Jesus falou isso a respeito dos talentos, né? Então Jesus te dá alguma coisa e a partir do que você tem, você pode chegar a mais. Deixa eu falar uma coisa que é importante. A mente natural vê as coisas da nossa perspectiva, da perspectiva do homem. E a mente renovada, ela vê as coisas com os olhos de Deus, ela vê as coisas a partir da perspectiva de Deus. Romanos capítulo 2 diz que a lei mosaica foi dada pelos judeus, mas diz que os gentios têm essa lei e se fazem lei para si mesmo, e essa lei ora os acusa, ora os defende. Então, porque a pessoa tem um senso de Deus, e exatamente isso que precisa sair da nossa consciência, porque isso não permite uma consciência limpa para adoração, né? Se o sangue de bodes e novilhos era suficiente para dar ao povo uma consciência limpa lá no Antigo Testamento, muito mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência para que sirvamos o Deus vivo e possamos adorar, porque a adoração é em espírito e em verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, versículo 33 e 34 vai falar que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então a verdade liberta do pecado. O filho ele pertence à família. O filho é aquele quem o filho libertar, verdadeiramente serei livres, né? Então o filho saiu da escravidão ao pecado e ele é guiado pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O que fala Espírito aí? A Espírito maiúsculo, né? A palavra Espírito maiúsculo, sem ser Espírito de Deus, sem ter assim, só quando fala assim, é o Espírito Santo no nosso espírito. Então o Espírito Santo no nosso espírito nos guia, e a partir do momento que somos guiados, somos filhos de Deus. Não recebemos um espírito de medo para novamente continuarmos atemorizados, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. É um espírito de amor, de poder e de moderação. Isso é o que Deus colocou em nós, o seu próprio espírito, com essas manifestações maravilhosas. Então, quando nós aprovamos a vontade de Deus, para provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a nossa mente aprova, é o que Deus quer, verdadeiramente. Vamos para frente e a fé flui de uma maneira extraordinária. Então, maravilha é poder servir a esse Deus que é vivo e verdadeiro. Tito 1,15, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos diz assim, todas as coisas são puras para aquele que é puro, mas para os perversos tudo é impuro. Então a gente não pode começar a achar impureza naquilo porque isso é da mente atrasada, isso é uma coisa que não é do Espírito.
No espírito tudo é puro, está tudo certo, a pessoa é pura, tudo está puro, está tudo tranquilo. E aí eu vou falar uma coisa importantíssima, que eu creio que é uma visão que Deus tem dado para a gente e é uma visão para a igreja de hoje. Quando chega diante de Jesus uma pecadora, isso é Lucas capítulo 7, versículo 40 e poucos em diante. Chega a pecadora, ela se prostra aos pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Então, Jesus está sentado e ela aos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus com suas lágrimas, ela está secando com seus cabelos os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus. E aqui, o fariseu no seu coração julga Jesus. Se ele soubesse quem é essa mulher, é uma pecadora. Tudo que você precisa para vir para Jesus é ser um pecador. Começo, depois vai ser mudado, vai trocar teu coração, ser transformado. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jesus está tocando essa mulher tocando em Jesus, e ela se derrama ali. E aí Jesus chega, o fariseu julgando, Jesus está tocando numa mulher impura, e em quem era impuro ficava impuro. E essa mulher é uma pecadora. Esse eu vejo a igreja de hoje, claramente, tocando em Jesus e ficando pura. Jesus fala assim: ela amou muito, porque ela foi muito perdoada. Aquele que pouco ama, pouco é perdoado, é porque pouco foi perdoado. Então, você precisa receber o perdão incondicional. Não ache que o teu pecado é superior. Sabe, eu estava fazendo um estudo sobre Marcos capítulo 7, versículo 18 a 22, que Jesus disse que não há nada de fora que contamine o homem, mas do interior, aquilo que sai do coração do homem é o que o torna impuro. Do interior do homem saem todos os maus pensamentos, as avarezas, inveja e tudo mais. E aí fala, algumas traduções, eu fui fazer um estudo bem aprofundado disso, algumas traduções falam em soberba, arrogância, e algumas traduções falam em orgulho. Então, as pessoas colocaram que o orgulho também foi derrotado por Jesus, é uma iniquidade. Orgulho é uma iniquidade que está dentro do coração da pessoa, que quando é mudado, transformado, foi o orgulho também vencido. Jesus venceu também o orgulho na cruz. E a nossa mente precisa deixar de ser orgulhosa. A nossa mente precisa ser humilde, né? E essa humildade é uma das coisas que mais atraem a presença de Deus. Tanto é que se o meu povo que se chama pelo meu nome, a primeira coisa é se humilhar. E se humilhar é buscar uma humildade. Então, a primeira coisa, a pessoa humilde, ela crê na loucura da pregação. O orgulhoso vai questionar, como é que é isso? Como é que são essas coisas? A humildade reconhece a sobreexcelência do poder de Deus e que tudo vem dele. Ela vê as coisas como Deus vê. Ela não se acha, a pessoa que é humilde não se acha mais do que é. E ela não é em função do que ela sabe, ela sabe o que ela é. Porque Deus disse, você é isso, você é meu filho. Ela sabe que é filho e não se recomenda a si mesmo e não se acha melhor que os outros por saber. Jesus não está interessado em quanto você sabe. Jesus é o eu sou, não o eu sei. Ele sabe tudo também, mas ele está interessado em que diga para ele, eu sou teu filho amado, que você reconheça isso. Então a humildade reconhece que é Deus que faz tudo. E reconhece que o tesouro, e tem o tesouro em vaso de barro, porque reconhece que tudo vem de Deus. Então, pronto a ser quebrado e refeito como num vaso de barro. E dá toda a glória, toda a honra para Ele, reconhece. Então, a mente renovada também se torna mais humilde, torna o coração transformado, e a mente transformada vai formar uma manifestação de humildade na vida das pessoas que assim creem. Nós temos algumas declarações proféticas que quando tem alguém que é puro, todas as coisas que são puras para aquele que é puro. Ezequiel capítulo 36, no versículo 33 em diante. Algo muito importante que Deus fala, se você pensa em ter uma transformação da sua cidade. Então, a transformação da cidade, ela passa necessariamente
por alguém que reconheça que Deus purificou seu coração. Então, se Deus encontra alguém com um coração puro, o que Deus vai fazer? Ele vai mudar completamente a vida dessa pessoa, e ela vai entender, ela vai poder ser alguém que sustenta a presença de Deus, como era Davi em Israel. Então, na próxima lição, eu creio que nós vamos falar algumas coisas mais claras sobre essa transformação pessoal que leva à transformação de cidade ou mesmo de nações. Então, obrigado por estarmos juntos mais essa vez aqui. Nos vemos no 4º vídeo dessa série de transformação, nossa transformação pela renovação da mente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a 4ª parte.